Olá, igreja! Olá, família! Bom dia! Que alegria em ter você aqui em mais um domingo, neste domingo friozinho aqui em São Paulo. Conta aqui pra mim no chat como que está o domingo aí, como que está o clima aí onde você mora. Aqui em São Paulo tá um friozinho, tá geladinho, mas tá muito gostoso porque a presença de Deus, ela se faz presente aqui neste lugar, então tá uma delícia, tá muito gostoso. Mas antes da gente prosseguir com a mensagem de hoje, quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Amado Deus, eterno Pai, que alegria em poder sentir a tua presença. Que alegria, Senhor, saber que a tua graça nos alcança. E não só a nós, mas através dessa mensagem alcança tantas outras vidas e pessoas. Que alegria abundante em nosso coração saber que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Senhor, te pedimos que venha nos ensinar hoje, nos ensinar a sermos filhos, nos ensinar a nos prostrar, nos ensinar, Senhor, o método da bacia, que não venhamos sair daqui da mesma forma que estamos chegando, que possamos sentir a atmosfera viva do teu Santo Espírito e que possamos ter a vida transformada. É o que te pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O tema da mensagem de hoje é o Deus que se ajoelha. É engraçado pensar como que o ser humano gosta de status, né? Se a gente colocar duas cadeiras numa sala, uma coisa assim bem simples, uma enorme, parecendo um trono, e uma outra cadeira de madeira, singela, ou aquelas de plástico que você vê nos bares por aí. Apesar que tem bares que tem umas de metal. Mas vamos pensar numa uma bem estruturada, aquela cadeira que é assinada por um designer, e uma cadeira de plástico. E todo mundo já sabe como que vai ser essa disputa, não é mesmo? Porque naturalmente nós queremos subir. Queremos reconhecimento, queremos ser vistos, lembrados, mas o reino de Deus, ele é inverso, ele é estranho, porque nele o rei pega uma toalha. O rei senta numa cadeira de plástico. O rei lava os pés dos discípulos. C.S. Lewis disse: a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. E aqui nasce uma pergunta que vai reger toda essa ministração. Se Jesus lavou os pés, quem somos nós para viver querendo ser servidos o tempo inteiro? Para pensar. Se Jesus, o Deus Criador, soberano, magnífico, majestoso, exaltado, esse Jesus, se ele se ajoelhou para lavar os pés dos discípulos, quem somos nós para querer ser servidos o tempo inteiro? Aqui no verso 1 de João, tem um parágrafozinho, uma partezinha muito específica que vai falar: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João, ele começa mostrando algo muito poderoso. O amor de Jesus não era uma emoção passageira, não era um entusiasmo momentâneo, não era uma paixão superficial, era um amor até o fim. Você consegue imaginar isso? Que coisa mais linda! No original, lá no grego, a expressão usada carrega a ideia de completo, perfeito, até o limite máximo. Ou seja, Jesus, ele não te ama pela metade. Observe que o texto vai falar: amou os que estavam no mundo, mas amou até o fim.
Quantas das vezes a gente vê pessoas nos amando pela metade? Pessoas que dizem nos amar, mas aí no final das contas você descobre que não era amor de fato. Jesus, ele te ama até o fim. Olha que coisa mais linda. E aí, no verso 5 a gente vê, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e a colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Aqui existe algo cultural muito forte. Presta atenção. O que Jesus ele está prestes a fazer aqui com os discípulos era algo reservado ao menor, o menor escravo daquela casa. Antes disso, estava acontecendo uma discussão entre os discípulos de quem era o maior dos discípulos, quem era o menor. E aqui Jesus ele muda completamente o jogo de tudo. Ele faz algo que o menor escravo da casa deveria fazer, que é lavar os pés das pessoas, dos discípulos. Por quê? Hoje em dia, se você ir na sua casa, se você ir na casa de alguém, vai ter uma mesa e os pés ficam escondidos debaixo da mesa. Naquela época, a mesa é baixa, bem no chão, e os pés ficavam de lado, quase perto do rosto e da comida de outras pessoas. Então, era reservado ao menor escravo limpar o pé de sujeira, de lama, de barro, de suor, de caminhadas que você teve até chegar naquela casa. Jesus, ele fez esse papel. Você consegue imaginar um Deus criador, todo poderoso, que lá atrás transformou água em vinho? Você tá entendendo? Aquele Jesus se prostrando aqui para lavar os pés dos discípulos na maior humildade. Você não tá entendendo quem é Jesus. Só que sabe o que é o mais interessante disso tudo? É que a cruz, ela é o ápice da entrega de Jesus. Aqui, a bacia é um modo de vida. É um estilo de vida. É um lifestyle. É um estilo de vida. A cruz, ela aponta e revela o momento. A bacia, ela era o modo de viver. Olha que coisa mais linda e que lição mais preciosa a gente consegue aprender aqui. No verso 3, vamos voltar lá. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Perceba isso. Antes de servir, Jesus sabia exatamente quem ele era. Isso revela algo muito poderoso. Quanto mais você sabe quem você é, menos você precisa provar alguma coisa. Jesus sabia exatamente quem ele era. Exatamente quem ele era. E é aí que ele não precisa provar nada para ninguém. Ele simplesmente se ajoelha e lava o meu e o seu pé. Olha que coisa mais linda. Enquanto a gente fica nessa luta por ego, de não, eu sou melhor, eu sou maior, eu sou todo poderoso. Jesus, ele sabia exatamente quem ele era. E ele se prostrou. Entendeu o porquê do tema da mensagem é o Deus que se ajoelha? Você não vê isso em nenhuma outra cultura de um Deus soberano, poderoso, se ajoelhando aqui diante da sua criação para
servir a criação. Lembra que a cruz é a entrega. A bacia é tudo. É um estilo de vida. Se você observar, desde quando Jesus veio à Terra, ele viveu a bacia. Aqui a gente está vendo como um lava-pés, mas a todo momento Jesus está servindo aos outros. Ele não está se servindo, se vangloriando. Ele está servindo aos outros. Enquanto as pessoas inseguras precisam aparecer, Jesus não. Ele conhecia a sua identidade, por isso ele conseguia servir. Agora, vem aqui comigo no verso 6 ao verso 8. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Pedro, ele era impulsivo. Ele falou: Eu quê? Você vai lavar? Não. Ele não conseguia aceitar um Deus se ajoelhando. Um rei que serve. Porque a religiosidade gosta de poder. Mas Jesus revela um reino diferente. Um reino, podemos dizer que de ponta cabeça. As coisas não funcionam da forma que você pensa que elas vão funcionar. As coisas não funcionam da forma que você quer que elas funcionem. O reino de Deus, ele funciona de uma forma completamente diferente de tudo que essa humanidade, de todo esse sistema, faz você entender de que tem que funcionar. Não que você tem que ser o chefe, o líder, o todo-poder. Não. Você tem que ser o menor. E quanto menor você for, mais você vai entender que você é maior. Ou no caso, de que você entendeu o seu propósito. Porque você não vai precisar provar nada para ninguém. Agora, vem aqui comigo, verso 9 e 10. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Observe que aqui existe uma revelação linda. Jesus, ele mostra que quem já encontrou Cristo já está limpo. Se você já caminha com Cristo, você está limpo, você está lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Basta você lavar os pés. E isso você faz frequentando as reuniões todos os domingos. É uma manutenção ali. Você, conforme vai fazendo as suas orações, fazendo os seus devocionais, vai fazendo o seu momento de adoração com Cristo, você vai lavando os seus pés. No caso, ele vai lavando os seus pés. Porque você está com o corpo já todo limpo. Mas os pés representam uma caminhada diária. Então, se você já está tendo essa caminhada com Cristo, saiba que os seus pés, eles estão sendo lavados. Ou seja, a salvação, ela limpa totalmente. Mas a caminhada, existe uma limpeza diária. Todos nós, eu, você, todo mundo aqui, todos nós precisamos dessa limpeza diária, desse arrependimento, desse alinhamento, dessa santificação. No verso 11, aqui no capítulo 13, vai falar: Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Agora, preste atenção. Ali, todos os discípulos estavam, até o que iria trair Jesus. E mesmo assim, Jesus, ele lavou os pés de Judas. Ah, mas ele não sabia? O texto acabou de falar.
ele sabia. Ele sabia. Sabe o que é mais impressionante aqui? Ele sabia que Judas iria traí-lo. Sabe o que isso mostra? Sinceramente, isso revela algo poderoso. Que lavar os pés não revela a natureza de quem está tendo os pés lavados. Lavar os pés revela a natureza de quem está lavando. Jesus, ele não escolhe de quem ele vai lavar os pés. Ele lava os pés de todos, independente. Mesmo Jesus sabendo que Judas iria traí-lo, ele lavou os pés de Judas. Por quê? Porque isso revela a natureza de Jesus e não a natureza de Judas. Olha só que coisa mais linda. Olha só como que é isso. Porque Jesus, ele não se baseia em quem o outro é. Jesus se baseia em quem ele é. Ele é puro, ele é santo, ele é amor. E é por isso que ele lava o meu e o seu pé. Porque, vamos ser sinceros. Vamos deixar a palavra aqui de lado. Vamos ser sinceros. Olha para sua vida agora, nesse exato momento. Sem hipocrisia, sem filtro, sem nada. Você se sente digno, de verdade, de ter os seus pés lavados por Jesus? Você se sente apta para ser salvo agora? Mas sabe o que é mais impressionante? Não importa a nossa natureza, não importa quem a gente é. Ele lava os nossos pés com base em quem ele é, com base na natureza dele e não na nossa. Então, meu querido, minha querida, se essa mensagem está chegando até você hoje, eu quero que você entenda isso. Jesus, ele está com uma bacia com água e uma toalha aqui, diante de você, prestes a lavar os seus pés nessa manhã. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer. Ah, mas eu acabei de pecar. Ué, Judas vai trair Jesus alguns versículos para frente. Não importa o que você fez ou o que você ainda vai fazer. Jesus, ele está aqui diante de você para lavar os seus pés. Por quê? Porque ele te ama, porque ele é santo e ele quer santificar você. É só por isso. Enquanto o sistema, enquanto a religiosidade lá fora vai colocar um líder acima de tudo e todos e falar, não, vocês são errados, vocês isso, vocês aquilo. Jesus, ele olha com graça e amor para você hoje e fala, filha, filho, deixa eu lavar os seus pés. E aí você talvez olhe para Jesus que nem Pedro. Mestre, não, o Senhor vai se ajoelhar e lavar os meus... Não! Sabe o que Jesus fala para você hoje? Se você não deixar eu lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Você que escolhe. Você que decide. Quem sabe quem é, não precisa competir. Jesus conhecia a sua identidade. Por isso, conseguia se ajoelhar. Isso é muito lindo. A cruz, ela mostra o quanto Jesus se entregou. A bacia mostra como ele viveu. Quem conhece a sua identidade não precisa disputar posição nenhuma. Jesus lavou os pés de Judas, sabendo quem Judas era.
Serviço não revela a natureza de quem recebe, revela a natureza de quem serve. No reino de Deus, grandeza se mede pela capacidade de se ajoelhar. E se hoje você recebeu essa mensagem, você está disposto a se ajoelhar. Você está disposta a entregar a sua vida para esse Rei, para esse Deus, para esse Jesus que se ajoelha diante de você hoje, com humildade para lavar os seus pés da caminhada, tirar toda a sujeira dos seus pés, para te colocar na mesa. Vamos lembrar que isso era um ritual de lavar os pés antes de sentar na mesa para ceiar. Olha o que Jesus quer fazer com você. Ele quer te preparar para se assentar na mesa com Ele. Isso é muito lindo. Jesus, ele está te preparando para um grande banquete que vai ter lá na glória. Olha que coisa mais linda! E se você está disposto a isso, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Talvez você tenha vivido tentando aparecer, tentando competir, tentando provar o seu valor. Mas se essa mensagem ela encontrou você hoje, saiba que Jesus está te chamando para um reino diferente, aonde o maior serve. Ore junto comigo. Repita: Jesus, me ensina a viver como o Senhor viveu. Tira de mim o orgulho e o ego, a necessidade de reconhecimento. Me dá um coração humilde, que eu aprenda a amar e servir como o Senhor. Amém. Graças a Deus. A mensagem de hoje é essa. E eu espero que Jesus ele tenha lavado seus pés nesta manhã, da caminhada que tem sido, e que você esteja preparada para o que ainda vai vir, porque o melhor, o mais extraordinário ainda está por vir. Você só foi preparado hoje, você só foi limpo para se assentar na mesa que ainda está por vir. Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma caminhada brilhante. E se você entregou a sua vida a Jesus hoje, aqui embaixo tem um link escrito: eu quero seguir a Jesus, eu decidi seguir a Jesus. A gente, aqui da The Garden, queremos caminhar contigo. Então, acesse esse link, entre em contato com a gente. E a gente se vê domingo que vem na nossa próxima mensagem. A gente se vê semana que vem. Beijo. Que você tenha uma semana guiada e abençoada por Cristo. Amém?